Boa noite. Olá, boa noite a todos e todas. Fixei aqui o nosso tema de hoje. Vou começar aqui já fazendo um pedido para vocês convidarem familiares, pais, filhos, chama a criançada aí, que hoje nós temos um momento especial para elas, tá? Me deem um ok aí se vocês estão me ouvindo bem, estão me ouvindo direitinho aí. Estão conseguindo me visualizar bem também, para a gente começar. Ok, obrigada, Michele, pelo ok, Tami, obrigada, Margarete. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre literatura infantil e representatividade. E aí usem aí o aviãozinho para convidar as pessoas, né, que vocês acham que vai ser do interesse, que vai ser muito importante. Hoje, falando sobre literatura infantil e representatividade, eu gostaria de começar trazendo uma reflexão para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem aí quantos livros escritos por mulheres vocês leram no período escolar. Quantos livros de autores indígenas, quantos livros de autores negros. E se você parar para pensar, existem várias narrativas aí que são importantes e que são possíveis, que ajudam a gente, né, a pensar e ouvir outras vozes. E aí hoje, para a gente falar sobre a literatura infantil como uma ferramenta de desenvolvimento humano, nós vamos ter duas convidadas, a Wanda e a Cris Veloso. E aí eu vou começar aqui chamando a Wanda, que ela preparou. E eu esperar ela aceitar aí. Oi. Olá, Tudo Wanda. bem? Boa noite. Boa noite. A Wanda. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, tá? Eu vou te apresentar aqui, vou falar só um pouquinho, depois você fique à vontade, tá, Wanda? A Wanda ela é especialista em literatura e cultura afro-brasileira pela UFJF, escritora, professora e contadora de histórias. Correto, Wanda? Isso. Muito bem. Pode ficar à vontade, se apresentar e mostrar pra gente o que você preparou para nós. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito satisfeita com o convite, tá? Muito feliz. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar histórias, né? Você fez a segunda pergunta sobre escritoras negras, né? Literatura afro-brasileira, ou conhecida também como literatura negra. E eu gosto muito dessa literatura. E eu trouxe algumas coisas para você, tá? Eu vou estar contando para vocês como o nosso tempo ele é reduzidinho. Eu separei duas histórias e um poema, tá? A história que eu vou contar, que é para os mais adolescentes, encontra-se nesse livro, Becos da Memória da Conceição Evaristo, que ela conta a sua experiência, né, na sua vida, que se chama Maria Velha e Maria Nova. A história que Maria Velha mais gostava de contar para Maria Nova era o seu tempo de menina, quando Maria era só uma menina e ela adorava cabritar, pulava para lá e para cá. O seu avô, sempre que via a menina cabritando, soluçava. Um dia, a Maria descobriu que seu avô chorava. E ela perguntou: tá chorando, vô? Tô chorando. Por quê, vô? É porque traz lembrança. Toda vez que Maria pulava como uma cabrita diante do seu avô, ele se recordava da sua filha. Mas era igualzinha Maria, a imagem e semelhança
os braços compridos, as pernas compridas, bonita que só. E o avô contou que lá no tempo a moça era mãe de leite. Mãe de leite, né? Escrava. E ela amamentava a filha do seu senhor. Um dia, a moça perdeu a paciência, agarrou o colarinho do senhor e sacudiu, sacudiu, sacudiu. Levaram a menina para o tronco. E a filha de leite gritava: Mamãe preta não! Não! Mamãe preta não! Não, não mata a mamãe preta não! Aquele dia, o senhor parecia que lhe dava um ar da graça. Resolveu não matar, mas vendeu para outra fazenda. Nunca mais o avô pôde colocar os olhos na menina. E toda vez que a Maria cabritava na frente do avô, era como uma pedra pontiaguda que fincava em seu coração. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Que lindo. Essa é uma das histórias que é mais para adolescente, nem tanto para adultos. Eu, como fui apresentada, né? Eu tanto trabalho com contos, né, para mais velhos, como contos para mais novos. E a história que eu vou contar para você agora é um conto de autoria, de minha autoria, que se encontra nesse livro aqui. Os mais belos contos infantis, que foi organizado pela Lei AJF, é um grupo de escritores de fora que eu faço parte, tá? Nós somos 26 e nós nos unimos, um para fortalecer o outro. E é o conto da cachorrinha. Eu sou de uma família grande. E toda família grande tem as suas tradições. E tem uma tradição na minha família que ela é muito forte, que é a véspera de Natal, a festa de Natal. No Ano Novo, cada um pode ir para onde quiser. Mas no Natal, nós passamos juntos. E eu sempre gosto de ressaltar que eu sou de uma família de mulheres. A Casa das 7 Mulheres. E, gente, a minha família tem por tradição aquele amigo oculto, que no final não tem oculto nenhum, que todo mundo especulou, já está sabendo quem é. Verdade. E eu já chegamos lá, né, na casa de minha mãe, porque era tradição também. Ainda é. Tinha de ser na casa da minha mãe. Todos os filhos iam para lá, com netos e tudo. Estou eu chegando com o meu presente para amigo oculto, de oculto não tinha mais nada. Até que eu vejo uma cachorrinha preta sair pelo portão. E lá é uma casa de 3 andares. Minha mãe mora no primeiro, a minha irmã caçula no segundo, a minha irmã mais velha no último andar. E a dona da cachorrinha era a Dandara, a minha sobrinha. Eu vi há pouco tempo que o pai dela havia falecido e tudo. E a Sheila, essa cachorrinha, vivia fugindo. Quando eu vi aquele cachorrinho preto passando igualzinho a Sheila, eu gritei delicadamente, nada escandalosa: "Oh, Bebel! A Sheila fugiu!" Gente, desceu todo mundo do prédio para correr atrás da cachorra. E todo mundo correndo atrás da cachorra, e a cachorra não parava, e a gente ficou assustado, porque ela era mansinha, e ela ficou brava, latia. Por fim, a rua toda, todos os nossos vizinhos, porque quem mora em bairro e tem uma boa convivência, sabe muito bem como é que é vizinho. A vizinhança todinha correndo atrás da cachorra. E foi uma confusão, todo mundo correndo atrás da cachorra. De repente, o meu sobrinho, o caçula, filho da minha irmã, o Calilzinho, aparece lá na janela do 3º andar e grita assim: "Ô, mãe, a Sheila tá dormindo lá na sua cama, no seu quarto." Gente, todo mundo correndo atrás da cachorra errada. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Os meus vizinhos vão muito bem, minha família também. As festas de Natais também continuam bem. O amigo oculto, o lendário oculto também. Mas a cachorra, esse cachorro nunca mais apareceu por lá. Ai. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Maravilhoso.
Ótimo. O poema que eu reservei para vocês é fresquinho, eu fiz há pouco tempo. E, né, lendo aquele manual da Djamila, né, do antirracista, eu me deparei com uma coisa maravilhosa que veio ao meu encontro, porque é a mulher negra que escreve da sua subjetividade, que fala com a minha subjetividade. É o negro falando de si. E ela dizendo ali, uma parte que ela não se descobriu negra, mas foi acusada de ser negra, né? E quando nós não conhecemos a nossa história, ainda não nos despertamos, nós somos acusados de ser negro, como se fosse uma coisa ruim, não é. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E o meu poema se chama Na Cor da Minha Pele. Na cor da minha pele tem história, tem dendê e até mesmo fuzuê. É revolta dos malês, capoeira, baboseira e até gente mineira. A revolta da chibata. Então não me chama de mulata. Tem colonizador, também tem colonizado. Aquele que já vivia quando o branco aqui chegou. Dá licença, meu senhor, para contar a minha história, como tu nunca contou, das rainhas e dos reis, e os guerreiros, meu senhor. Tem Dandara, tem Mizinga, Filipa, Afotirene, Maim, minha avó e meu avô. No meu sangue da memória, o banzo grita de dor. Me negaram minha história, só para eu não saber quem sou. Hoje eu sei de onde eu venho. A pesquisa me contou. Tanta gente fez história combatendo seu senhor. O senhor queimou documentos do navio que chegou. Navio que identificava de onde tu me apanhou. E o banzo ainda grita, minha alma, meu senhor. Hoje o senhor sou eu, descobri de onde eu sou. Lindo, muito bem. Amei. Chuva de corações e de aplausos para você aqui nos comentários, Wanda. O pessoal também gostou muito, todo mundo apaixonado com seus contos, viu? Fala pra gente qual que é o seu Instagram, né? Para todo mundo aí. Pode falar. O meu Instagram é Wanda Maria Fê, tá? Eu tô com 3 projetos legais lá que eu posto assiduamente na segunda, na segunda, na quarta, na quinta e na sexta. Na segunda, eu estou com projetos chamados Segunda da Negritude, tá? Que eu estou com um movimento aí com a comunidade negra, jovens negros que fazem a diferença na sua comunidade, tá? Na literatura, na arte em geral, na educação e na política. E às quartas-feiras, como eu sou pesquisadora do psicodrama, é o dia do psicodrama, que o quadro é Você conhece o psicodrama? E eu sempre deixo alguma coisa lá, o pessoal dá uma olhada, porque ele tem curiosidade. E às quintas-feiras, todo mundo sabe que a gente é TBT, né, gente? Recordar é viver. Verdade. E a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, a gente vê como a gente faz coisas para poder recordar. E na sexta-feira é o que vejo de minha janela, que foi um poema que eu fiz. E deste poema surgiram janelas. As pessoas enviaram fotos de suas janelas e depois enviaram poesias. Teve escolas que nesse momento de quarentena, realizou esse projeto, né, online e offline, né, com os alunos. Os alunos montaram poesia, fizeram música, assim, estão me enviando. E eu estou ali, valorizando, né, algo que parece tão pouco, mas que se tornou tão grande. Bacana, muito bem. Muito obrigada, Wanda. Já tem gente te seguindo aí, tá? Comentaram ali, já estão te seguindo, tá? Uma boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Eu vou agora chamar a Cris, tá? Pra gente conversar. A gente sabe que o período da infância, ele é um momento que a criança observa muito,
né? É o momento onde a criança molda o seu caráter, constrói as suas personalidades. E aí, a Cris, nós convidamos ela. Boa noite, Cris. Tudo Boa bem? noite. Ah, então tá bom. Nós convidamos ela porque ela, no mestrado dela e agora no doutorado, né? Ela está caminhando aí com o doutorado para falar sobre essa representatividade na literatura, né, Cris? E aí eu vou também te apresentar aqui um pouquinho, mas depois você fique à vontade para falar sobre você, tá? A Cris é doutoranda em Estudos Literários pela UFJF e é professora na rede municipal, né, de Juiz de Fora. E aí, Cris, você pode ficar à vontade para apresentar e para falar sobre o seu projeto do doutorado, sobre a sua dissertação de mestrado e mostrar para a gente, né, essa importância da representatividade e o que você observou, como tudo começou aí, esse seu contato com a literatura e com a representatividade, como você chegou nesse tema, né? Boa noite. Você me ouve bem aí? Sim, estou te ouvindo bem. Então, primeiro queria dizer que é uma honra entrar depois da Wanda, minha amiga, minha parceira de estudos, minha musa, né? Minha primeira live, eu aqui tensa entrar depois desse show que essa mulher dá, só Deus. Nós estamos E em queria casa, agradecer, tá? Pode ficar à vontade. literalmente em casa, né? Em casa, é verdade. Eu queria agradecer ao Apogeu pela oportunidade, a você pela acolhida, meu amigo Ícaro, meu irmão aí pela indicação, né? Então, falando um pouco sobre essa questão da representação e da representatividade. O que me levou a pesquisar esse tema, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi o contato que eu tinha com os meus alunos, né? De ver a insatisfação deles, a vergonha deles, quando a gente abordava qualquer tema relativo à negritude ou à escravidão. Porque, adiantando já, né? Uma coisa, a escola ainda trabalha nessa perspectiva de falar sobre escravidão, sobre escravo que veio da África. E eu, como todas, né, ainda sem estudo, sempre trabalhei muito falando sobre essas coisas. E aí, quando a gente falava alguma coisa, ou quando mostrava as imagens do livro didático, a gente via aquele aluno se encolher lá no cantinho da carteira e aquele outro coleguinha apontar: ah, escravo africano, igual o Joãozinho, igual a Mariazinha. Isso sempre me incomodou muito. E aí eu fui estudar. Estudei, né, junto com a Wanda, junto com o Ícaro, nessa especialização. E aí, depois que você começa, o bichinho da pesquisa te morde, você vai Já embora, era, né? né? E aí, para o mestrado, eu ainda não consegui entrar com o projeto de literatura infantil. E aí eu fui pesquisar a autora Cristiane Sobral, os poemas da Cristiane Sobral. Por quê? Eu nunca tive problema em me ver como negra. Mas, por exemplo, a questão do cabelo era uma coisa que me incomodava muito. Né? De ter cabelo volumoso, de ter cabelo cheio, de ter aquelas pessoas que falavam: prende esse cabelo, prende essa juba. E isso sempre me incomodou. Estar com o cabelo cheio e armado, para mim, era feio. E aí, a partir da literatura, a partir desse contato que eu tive com a leitura dos poemas da Sobral, eu me empoderei. Eu sou dessas que acredita que a literatura transforma, sabe? E aí eu fiquei tão impactada, eu falei: como que um poema pode transformar uma pessoa, como aconteceu comigo? Eu preciso transformar meus alunos, né? E aí, no meu mestrado, eu falei sobre a Cristiane Sobral, para o doutorado eu fui pesquisar os livros que, na minha humilde opinião, poderia inspirar as crianças, né? Então, fui pesquisar. E aí é que deu ruim, como eu costumo dizer com o meu orientador, porque nem tudo funcionava, né? Nem tudo estava legal, nem tudo estava de acordo, nem tudo gerava o impacto que eu achava que gerava, né? O primeiro livro que eu trabalhei, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, foi esse famoso, famigerado Cabelo de Lelê, que é um dos livros mais divulgados nas escolas, que todo mundo utiliza, mas que é um livro terrível, livro péssimo. Não na minha visão, mas na visão de vários pesquisadores, né? Porque a criança não se vê naquele livro. Um livro, para mim, que gera deboche e gera piada, ele não é um livro bom. Ele não é um livro adequado. Quando você leva um livro, mostra na sala, e aí um coleguinha ri do outro: olha, igual a Lelê.
credo, o cabelo é igual o dela. E aí a gente tem que fazer aquele trabalho todo de intervenção e mediação, que é muito necessário, que os professores não podem deixar passar, tem que parar e tem que mediar. Mas uma obra literária, ela não tem que ser mediada, ela tem que falar por si. Ver essas obras da Wanda, é uma literatura que chega e contagia, né? Que contamina, é diferente. O livro tem que ser assim, principalmente o livro infantil. Ele tem que ser um livro que a criança pegue, né? Não um livro que ela olhe ou que às vezes ela vê positivamente, que pode ter alguma criança que vê positivamente, mas tem um outro que não viu. Então, isso é complicado, sabe? Então, eu fui pesquisar essas questões no doutorado. Cris, a gente percebe que a lei, né, 10.639 de 2003, ela deu uma ampliada e um despertar para as editoras em relação à obrigatoriedade do ensino, né, da história e da cultura afro-brasileira e africana. Só que a gente também sabe que houve esse boom e aí a preocupação comercial. E com isso, você aborda muito, né, na sua dissertação uma diferença entre representação e representatividade. E aí você pode explicar para a gente qual é essa diferença? Porque eu acho que a preocupação foi assim, das editoras, né? Vamos ter que ter representação negra, mas não é, né? Existe a diferença entre representação e representatividade. Eu trago esse tema, que não é meu, a representatividade, né? E eu ressignifico ele dentro da minha tese, a partir de estudos que eu venho fazendo, né? Esse boom que você falou, isso é claro, nítido, isso é pesquisado, né, por alguns autores. A gente vê que a crítica literária em si não valoriza muito a literatura infantil, principalmente a literatura infantil afro ou negra. O que a gente tem percebido são muitos trabalhos de mestrado, teses de doutorados que vêm explorando essa área. E é notório, todo mundo fala do impacto da lei 10.639. Só que ela impacta numa questão quantitativa. Ela amplia o quadro quantitativamente. Mas ela não garante qualidade desses livros. Porque livro infantil também tem aquela teoria, qualquer um pode escrever um livro infantil. É prático, é fácil, qualquer um pode escrever um livro para criança. Você publica, hoje em dia você nem precisa passar pela editora, você mesmo custeia seus livros. Então, acho que as pessoas se sentem autorizadas, né? Isso também não sou eu que digo, são os teóricos. Qualquer pessoa se sente autorizada a escrever para criança. E aí a gente peca na qualidade, principalmente na questão das ilustrações, que é onde eu abordo essa questão da representatividade. Para mim, representação é qualquer forma de representar a criança negra ou personagem negro. Qualquer imagem, você está fazendo uma representação. Não só a imagem visual, como a imagem verbal também é um tipo de representação. Como a sociedade, como o autor, como o ilustrador, leu aquela pessoa negra e colocou na obra literária. A representatividade, eu coloco na tese como sendo uma representação com afetividade. O que seria a representação com afetividade? É aquela imagem ou aquela ilustração que gera esse deslumbramento que eu falei agora há pouco. Então, é quando a criança pega um livro infantil e fala assim, nossa, tia, que linda, parece comigo, olha o meu cabelo, parece com o meu cabelo, eu quero ter um cabelo assim. Eu tenho 2 exemplos rapidinhos para falar sobre essa questão da representatividade. Um na questão estética, né? Eu tive um aluno ano retrasado, um menino negro retinto, porque isso também é uma coisa que eu discuto um pouco lá na tese, essa questão da cor dos personagens. A gente vê a maioria dos personagens em tons de marrom, então prevalecendo ainda a questão da mestiçagem, da branquitude, dessa teoria do branqueamento que percorre a nossa sociedade, deixando muitas vezes de lado o negro retinto. As meninas, a maioria tem cachos, é o cacho da fulana, os cachinhos da ciclana, e a gente não vê menina negra retinta, de cabelo curto, de cabelo crespo nos livros de literatura. São poucos, raríssimos. Então, quando eu encontro, eu garimpo, eu compro tudo. E aí eu levei um livro para a sala de aula onde o menino era preto. Preto mesmo. E aí levei e deixei rolar. Deixei rodar lá. E um aluno meu ficou encantado quando ele foi lendo o livro. E o livro não falava nada de temática racial, que é uma outra coisa também que a gente tem que observar.
E aí ele ficou encantado quando ele viu o livro e o menino tinha os cabelinhos enroladinhos, assim, agarradinho na cabeça. Ele falou, nossa, tia, parece comigo. Olha, gente, parece comigo. Aí o outro é mesmo, parece com o Ive. E aí deu um buçuçu na sala porque o menino estava se vendo no livro. Quis levar o livro para casa para mostrar para a mãe dele. Ele nunca tinha visto ele no livro. Com esse mesmo menino, a gente teve um episódio do álbum do Figurinhas da Copa, que o Pelé era a figurinha dourada na Copa. E eu fui falar para ele, né, e a gente, na conversa na sala de aula, que o Pelé era negro. Ele falou, o Pelé é negro, tia? Eu falei, você não conhece o Pelé? Ele falou, não. E aí eu saquei o celular, né, que o professor tem que estar armado, saquei o celular e fui mostrar quem era o Pelé. Minha filha, o celular rodou, o Pelé é negro, o Pelé é negro. Foi uma descoberta para ele. Gente, isso foi em 2018. Isso é representatividade, é você se ver com amor, se ver com afetividade. Mas não só na questão estética. O ano passado tive um caso de uma aluna que não sabia ler. E acontece muito, a gente que é professor da rede municipal, nem todos os alunos conseguem ser alfabetizados a tempo. E aí deixei rolar um livrinho, chama Maíra, a Alegre Campeã. É uma história verídica de uma menina de Florianópolis, e que ela é jogadora de tênis de mesa. E aí ela conta a história dela no livrinho, como que foram os treinos, como que a família incentivou, o primeiro campeonato que ela ganhou. O livrinho é simples, mas a ilustração super linda, uma gracinha, e ela foi lendo as imagens, eu tô vendo. E ela tá passando o livrinho, e eu não tinha dado conta, mas depois que eu comecei o doutorado, eu comecei a observar, né? E aí, quando chegou na última página, essa menininha negra estava com um troféu na mão, em cima de um pódio no número 1. E as outras embaixo. E aí ela foi toda feliz, um olho brilhando para mim. Falou, tia, ela ganhou. Falei, ela ganhou? Aí eu fiz a sonsa, né? Falei, ganhou o quê? Olha, aí ela foi me contando os livros, a imagem toda. Aí a família dela levou ela no treino, tia. Aí ela treinou muito, olha, porque ela tá suada. Olha aqui, olha, o suor tá escorrendo. Criança lê imagem. Atenção, ilustradores. Foco nas imagens. E aí ela foi me contando a história toda através da imagem. E no final, o fato da menina estar no 1, que ela não falava primeiro. Ela falou assim, ela tá no 1, tia. Ela ganhou, ela tá no 1. Olha, olha. E ela ficou encantada com aquele livro. Também é um livro que vai para casa, né? Ah, posso levar? Aí, nesse da Yasmin, ela não pediu para levar. Eu que ofereci. O outro menino tinha pedido para levar. Aí eu falei, você quer levar para você contar em casa? Ela, eu quero, pode? Eu falei, pode. E aí ela levou. Então, a representatividade não é só estética, mas a simbólica também. O que que essas imagens vão suscitar na criança, entendeu? Entendi. E você já até falou, né, em atenção ilustradores, eu gostaria de trazer um pouquinho a atenção também para os professores e para os pais, né, Cris? Que quando forem, né, adquirirem algum livro, que tenham esse olhar, né? Então, assim, se você quiser falar também em relação a essa importância, né, dessa comunicação entre o escritor e o ilustrador, né? Porque eu sei que você também aborda sobre isso. E existe uma facilidade, né, quando tem essa comunicação entre o escritor e o ilustrador, né? E todos os livros também que eu tenho estudado de teoria sobre ilustração, eles falam muito dessa importância de o autor conversar com o ilustrador. Conversar no sentido de conclusão do texto. Né? A Wanda tá aí, que não me deixa mentir, que também é uma escritora, né? Mas assim, o pouco que eu já pesquisei, infelizmente, nem todos os autores têm essa oportunidade. Por questões contratuais com as editoras, às vezes ele entra com o texto e a editora indica um ilustrador da casa. Isso acontece muito. E a gente tem até um caso que aconteceu também com o livro que eu levei para as crianças, que a ilustradora fez um texto, a escritora fez um texto lindo e a ilustração não acompanhou. As imagens das crianças são assim, são todas marronzinhas, gordinhas, com bracinhos curtos, e as crianças que me chamaram a atenção, eu não vi maldade na ilustração, mas as crianças é que falaram, nossa tia, parece a capivara do Rio Paraibuna. Aí eu, que é isso, gente? Que capivara? Deixa eu ver. E aí tinha a imagem, um riozinho passando, e aquelas criancinhas sentadas na beirinha do rio, e assim, a alusão realmente era da imagem que a gente vê aqui na nossa cidade. Talvez numa outra cidade, num outro contexto,
as crianças não veriam isso. Porque essa questão dos livros também vai da onde você está trabalhando, do conhecimento de mundo que a criança vai trazer, né? Do que ela vê, do que ela percebe, do que ela sente. Então, e aí eu tive a oportunidade de conversar com essa escritora, que ela é daqui de Juiz de Fora, e ela falou, Cris, esse livro meu foi um problema, porque foi isso. E aí ela me contou a história que ela não pôde opinar. Tem um outro livro também, muito bacana, que é um poema ilustrado. E aí a ilustradora usou várias técnicas de aplicação de colagem. Parece que ela foi fazendo um boneco artesanalmente. Ela colocou pedaços de renda, pedaços de madeira. Ela foi usando técnicas para construir um personagem. Só que ficou estranho. Ele tem uma cabeça muito grande, uma cabeça em forma de cone. E ele é bem estranho mesmo. E aí as crianças me falaram que parecia o diabo na ilustração. Eu falei, que é isso? Aí tá lá o livro rodando, de repente alguém, credo, aí começa a dar aquele bochicho, você tem que ir lá ver o que é que tá acontecendo, né? Corre, né? Era o diabo no livro que a tia levou. Eu falei, meu Deus do céu, olha o problema que isso gera pra mim, né? Fui olhar, falei, não é não, gente. Aí eu li o poema com eles, era uma representação da alegria, aquela imagem. O personagem tá com um bolo na mão, todo enfeitado. Mas a ilustradora foi extremamente infeliz com aquela ilustração. Ela quis representar o diabo? Logicamente que não. É uma ilustradora negra, uma ilustradora famosa, conceituada, mas ele não teve o cuidado de repente, pensar no que uma outra criança iria ver. A escola onde eu trabalho, e a maioria das escolas de periferia, tem muitas crianças evangélicas. Então, assim, qualquer coisa diferente, e já ligado à questão da imagem negra, já é associada com essas coisas. Então, o conhecimento de mundo, a experiência que aquele aluno trouxe, era de que aquilo era uma figura diabólica. E aí eu quase apanhei uma vez num congresso, porque eu fui falar mal dessa ilustração, e aí coloca lá no quadro lá, e aí eu fui falando, não fui eu que vi, foram os meus alunos. Foi na UERJ, quase apanhei, porque vieram umas 3 mulheres defender a ilustração. Aquilo é arte, você tem que explicar para os seus alunos que aquilo é uma técnica artística. Eu falei, gente, mas eu expliquei, eu mostrei, mas é o olhar dele, foi ele que viu. E para mim, é o que eu falei, se um livro gerou problema, se ele deu alguma coisa, ele não é um livro bacana. O livro tem que ser bom por si só. Então, assim, o que eu posso aconselhar, se é que eu tenho essa condição de aconselhar... Claro que tem. É que as pessoas tenham um olhar mais criterioso ao selecionar o material. Né? E para ter esse olhar criterioso, as pessoas têm que ter estudo, né? Tem que ouvir, como tem aqui as pessoas que vieram participar, que vieram ouvir, que vieram aprender, que estão dispostas a aprender. Ler teoria é muito importante, teoria racista, teoria antirracista, né? Para a gente entrar numa batalha, a gente tem que conhecer o inimigo. Então não adianta eu partir do nada e falar, eu vou ter uma prática pedagógica antirracista. Vou comprar vários livros e vou para a sala de aula trabalhar. Se você não conhecer o seu inimigo, seu trabalho vai por terra. Você vai ser atacado na primeira batalha, na primeira luta. Então, vou estudar o que é o racismo, da onde vem, né? Racismo estrutural, racismo institucional, o que é, onde está, como funciona. Ah, agora eu já sei. Então, agora eu vou para a luta. A teoria é muito importante, porque a nossa sociedade, o racismo está entranhado de tal forma que ele já contaminou nossos olhares, né? A nossa fala, naturalizou, né? E as pessoas falam assim, o próprio negro é racista. O racismo é brasileiro. O racismo não escolhe ser branco ou ser negro. A gente foi criado, eu fui criada nesse meio, entendeu? Então, assim, eu posso ter falas racistas, eu posso ter alguma conduta, algum olhar, porque está na minha formação social. Eu tenho que lutar contra isso. Então, dá uma olhada, selecionar esse material, verificar os estereótipos. Então, assim, se não está muito exagerado, a gente vê pés muito grandes, cabeças enormes, um cabelo que começa numa página, começa na outra, esses traços muito exagerados. Eu percebi, levando esses livros para a sala de aula, que as crianças gostam muito das imagens que se aproximam do real. É uma coisa que eu fui criticada também nesse congresso, porque a mulher falou assim, então você está defendendo que a ilustração tem que ser substituída por fotografias? Eu falei, não é fotografia, é um desenho. Mas é um desenho bonito, um desenho com afeto, uma menina com um laço no cabelo,
né? Tem um livro muito famoso, um dos mais antigos, que é o Betina, da Nilma Lino Gomes, que são ilustrações belíssimas. É isso que a criança gosta de ver, sabe? Então, que os pais tenham esse cuidado ao selecionar esses livros, os professores também tenham esse cuidado, dá uma sondada, olha e olha de novo, porque é a minha experiência. Eu também apanhei, também não foi fácil, também levei livro que gerou problema, saí da sala de aula frustrada, falei, nossa, mas comprei o livro e não deu certo. Isso vai acontecer, mas é um caminhar, estudo é tudo. É verdade. Nós, né, no Apogeu, na educação infantil, a gente tem muito essa preocupação, né? Que as imagens sejam sempre o mais próximo da realidade. E é justamente para a criança fazer essa associação com algo do cotidiano dela. E uma coisa que eu percebi também, Cris, é que as literaturas ainda, né, ainda não têm, quando trazem, né, retratar uma criança negra, ainda não são todas que citam temas, por exemplo, da vida cotidiana, né? O que você percebe sobre isso, assim? Fala pra gente. Exatamente. A maioria dos livros, em grande parte, eles vão abordar temas raciais. Então, é um livro para contar a história da menina Cris, que não gostava do cabelo, que aceitou o cabelo e no final tá tudo bem. Ou para colocar uma situação de conflito, de racismo que aconteceu e que a pessoa superou. Isso é importante? É sim. Acho que todos os temas, eles têm o seu lugar de importância. Ele é válido, ele é importante. Os livros de temática africana, os livros que colocam essa personagem negra no contexto da África, que se passa na África, que tem uma avó africana, são importantes? São sim. A importância de você conhecer essa ancestralidade. Mas não é só isso. O que a criança vê, muito, principalmente a criança da periferia, o que ela valoriza é aquela criança que se parece com ela, que tem um cotidiano parecido com o dela. Infelizmente, eu falar sobre África para uma criança de 7 anos, do morro, numa periferia de Juiz de Fora, Né? é muito distante dela. Né? Porque a família dela não tem essa bagagem ancestral que a gente tem, não tem essa cultura que a gente que já lida, já conhece. Muito professor não tem. Então, é muito distante dela. Que essa África, eu não vim desse lugar, eu não conheço esse lugar não faz parte da minha cultura. Mas se você coloca lá uma menina que jogou tênis e ganhou a partida de tênis e que está em primeiro lugar, ele fala assim, olha que legal, é possível, eu conheço gente que jogou tênis, eu sei o que é um menino que numa partida de futebol se machucou, quebrou o pé, foi para o hospital, botou um gesso, voltou para casa. Situações do cotidiano. Tem uma coleção muito legal que eu posso indicar aí, chama Coleção Sara e Sua Turma. Tem no Instagram, tem no Facebook. A Sara é uma personagem que foi inspirada na filha adotiva da escritora. E a Sara, os livros dela são ótimos. São mais de 38 livros. E todos, a Sara só inventa moda. A Sara arruma confusão, a Sara adota um gato, o primeiro dia de aula da Sara. A Sara tem uma vizinha, a Sara foi no teatro, no cinema, a primeira vez que ela foi à praia. Então, são situações onde a criança negra vê um personagem negro participando da sociedade como agente protagonista, né? Não mais como elemento figurativo, como a gente viu durante muitos anos, né, da nossa história. E ali ele pode se identificar de forma positiva. Exatamente. Então, mais aí uma dica, né, para ter esse olhar também, né, que não seja somente vamos diversificar os temas. Exatamente. E repensando nisso, Cris, a gente percebe também que tem alguns movimentos, alguns eventos, eu até anotei aqui, a Flip de 2017, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, trouxe, assim, foi noticiário, né? 30% dos convidados da Flip foram escritores negros, né? A gente tem também a Fliminas, que também já abordou, que é uma festa literária também de Rio Novo, que também abordou as questões de diversidade, a questão, né, racial, de racismo na literatura, identificaram, né, alguns, às vezes, essa preocupação é tão grande com abordar o tema que às vezes aborda de uma forma agressiva e não de uma maneira construtiva, né? E também nós temos os núcleos, né, os NEABs, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Brasileiros e Indígenas, que você também faz parte,
se você quiser contar também como que acontece, né, os encontros de vocês, quais são as preocupações, quais são os anseios desse núcleo de estudos. Então, é importante salientar que esses tipos de movimentos que têm abordado essa temática também, não o fizeram por espontânea vontade, Espontânea né? Há vontade. toda uma luta. A Flip, por exemplo, no ano anterior foi extremamente criticada por não ter nenhum escritor negro. E aí, no ano seguinte, ela deu um jeito, correu atrás e veio com um monte. Vamos lá. Então, é importante esses núcleos porque eles fazem a pessoa estudar. Como eu até anotei aqui que a Wanda falou, a pesquisa me contou, né? Ela colocou lá no poema dela. E a pesquisa conta pra gente coisas que a gente não sabe, coisas que a gente precisa, principalmente a gente que é educador. Então, núcleos como o NEAB, eles fornecem cursos de formação, livros, né? Eu ganhei vários livros importantíssimos, grupos de discussão, de formação e formação continuada. Então, eu acho que qualquer coisa que que eu falo enquanto educador, né? Ou enquanto pais também empenhados. Porque uma coisa importante falar também para os pais é que a gente não precisa ter esse olhar todo e esse cuidado todo só se a gente tem um filho negro. Muito pelo contrário, porque as atitudes racistas partem, em sua maioria, das crianças não negras, né, dos cidadãos não negros. Então, é importante a gente mostrar esses livros e trabalhar essas questões com as crianças brancas também. Né? Não adianta a gente estar armado, a gente, enquanto negro, está armado e protegido, se o outro continua atacando, né? Então a gente tem que agir dos dois lados, empoderar as crianças negras e conscientizar as crianças brancas. E eu falo que as nossas crianças são esponjinhas, né? Elas estão o tempo inteiro observando as nossas atitudes, as nossas ações. E uma coisa que eu acho muito importante é que eu, por exemplo, fui me despertar para isso adulta. E hoje nós temos a oportunidade de despertar esse olhar na criança desde pequeno, né? Desde criança. E você também teve essa experiência, né, Wanda? De só depois de adulta começar a realmente ter essa reflexão sobre essas ações racistas. E agora, nós, enquanto educadores, pensando nos caminhos para uma educação antirracista, né? Exatamente. As crianças, hoje eu dou aula há 17 anos, né, na rede municipal. Eu vejo como que o público foi mudando, né? A gente vê muitas famílias hoje já engajadas e as crianças já com o blackzinho enfeitado, florzinha no cabelo. Eu tive um episódio uma vez que a mãe foi lá na escola porque ela tinha que saber o que eu usava no cabelo, porque a menina queria usar. Eu quero meu cabelo igual ao da tia Cristiane, eu quero meu cabelo igual ao da tia Cristiane. E aí ela foi lá saber o que era isso. É porque eu sempre tô de tiara, de bandana, de arco na cabeça, né? Hoje até não tem nada, mas sempre tem um negócio enfeitando a cabeça. E a menina usava aquelas trancinhas, né? O que é padrão de muitas meninas. E ela não queria mais usar trança, ela queria o cabelo solto igual da tia. E a mãe foi lá. E depois disso a menina ficou lá com o cabelo solto. E eles aprendem muito rápido. Qualquer coisa que você fala com eles, ou de positivo ou de negativo, eles absorvem. Daí a importância também dessa seleção do material, porque às vezes a criança vem construindo uma imagem positiva, às vezes em casa, ou com uma professora num determinado ano. Aí quando ela passa de ano, às vezes ela pega uma professora que não por maldade, mas por desinformação, falta de preparo, desconstrói aquilo tudo que ela vinha construindo, entendeu? Então você joga a autoestima da criança lá para o buraco. E você vê, Cris, escolas fazendo esse movimento? Como que hoje você percebe em relação à preocupação, a ações mesmo educativas, né, sobre a temática? Então, esse problema da escola ainda é uma questão bem complicada. Porque, assim, não é que as escolas não trabalhem. Eu conheço muitas escolas que trabalham. Mas a gente ainda está preso numa formatação muito ultrapassada, tanto no currículo quanto na formação pedagógica. Os cursos de formação de magistério ou de qualquer curso docente não têm uma formação específica.
Ou quando tem, é uma disciplina isolada. Então, eu fiz faculdade de letras. Dentro da faculdade de letras, a gente não vê literatura infantil. Ou quando vê um períodozinho desse tamanho e fala daqueles clássicos, Anderson e não sei quem, pronto, acabou. Dentro da formação da pedagogia, eu aposto que ninguém teve a história da África, literatura infantil de temática africana. Como que um professor vai para a sala de aula se ele não teve essa formação? Então, não adianta a gente esperar do governo, porque não vem. A gente já não vem o básico, né? Não vem saúde, não vem educação, não vem atendimento, que dirá formação cultural, né? Então, não vem mesmo. Então, a gente tem que procurar, porque as escolas ainda estão naquele formato, como eu falei, que eu já trabalhei, que é o 13 de maio. E aí vem 13 de maio, aquela atividadezinha tirocada da internet, de arrebentando corrente. E que criança negra que quer ver a sua imagem associada a um negro acorrentado, né? Um negro amarrado no tronco, um navio cheio de escravos. Já passou da hora dos livros didáticos reverem isso. A Lei 10.639 está aí para isso. E a lei de 2003, nós estamos entrando em 2021, porque 2020 ficou no vácuo, né? 2020 está em suspenso no ar. Pula para 2021. Então, nós estamos em 2021 e a lei de 2003, e esses livros ainda é uma coisa que a escola pode começar a fazer, selecionar melhor os livros didáticos, olhar essas imagens, selecionar melhor os livros que compra. E a criança também precisa ter essa representatividade nos espaços escolares, o que a gente ainda vê muito pouco. E tem muitos livros falando disso. A Eliane Cavaleiro, por exemplo, é uma pesquisadora que fala muito dessa questão do racismo na escola. É uma leitura, acho que urgente para muita gente. A gente coloca um enfeitinho na porta. Eu sou professora de séries iniciais, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, é um enfeitinho na porta, é um decoradinho no lápis que a gente dá. Então, a gente começar a diversificar e começar a colocar personagens negros, bonequinhos negros espalhados na sala de aula. Porque o que a gente vê é sempre lá, a menininha branquinha, o menino branquinho, a menina loura. Os livros que a gente espalha na sala de aula, os livros que tem na escola. Quantos livros tem na escola, quem é professor aí, quantos livros tem na sua escola com personagens negros? Tem pesquisas que falam sobre isso, dessa ausência dos livros do PNBE, nos programas do governo. Então, como eu falei, não espera do governo. Compre os seus, vá armado, né, para a sala de aula. As atividades que são feitas nas escolas, né? Então, fica tudo muito preso. Agora, fica preso ao 20 de novembro, né? Então, é desfile afro, é festa africana. Mas as pessoas, e principalmente muitos educadores, ainda estão presos naquela questão de África, de herança africana como comida, dança, como se só fosse isso. Como se a nossa herança, né, ancestral africana se reduzisse a dança, capoeira e comida. E não é isso, né? Quantas coisas surgiram na África, né? A matemática surgiu na África, o primeiro elemento de contagem, né, que era o Xango, aquele ossinho, surgiu na África. Vamos falar isso para os nossos alunos, né? Vamos contar para eles de bom que veio desse continente e parar de falar só das coisas ruins que vieram desse continente. A escola fica lá, porque os negros, africanos... Então, quando chega descobrimento do Brasil, eu pulo essa data, né? Quem trabalha comigo já sabe. E é bom que eu tenho muita liberdade nas escolas onde eu trabalho, encontro coordenadoras, colegas de trabalho que pensam parecido como eu e a gente faz um trabalho bacana. Porque é ruim que também quando a gente entra numa escola que a gente é tolhido, né? Então, fica lá falando de descobrimento do Brasil. E aí veio os escravos, não veio escravo nenhum, era um povo, né? Tinham reis, rainhas, chefes de tribo, eram pessoas extremamente inteligentes, né? Que foram violentados. Então, vamos colocar esse outro lado. Né? Na medida que a criança é capaz de compreender, né? Líder de turma, né? Não tem quem você escolhe a aluna negra para ser líder de turma, para ser o representante. Escolas religiosas, né? Vamos fazer um alto de Natal. Quem é que coloca a Maria negra? Ah, não, mas a Maria não era negra, a Maria era branca. E daí? Vamos criar uma Maria negra. A menina é boa, inteligente, decorou, né, o texto, ela é capaz. Reconte a história, E não só pela necessidade do reconto, mas de valorizar aquele aluno. Eu tenho uma aluna extremamente inteligente, ela é capaz de decorar o texto, ela é competente, habilidosa, só porque ela não corresponde a um padrão que não sei quem determinou,
vamos colocar ela. Então, as crianças negras precisam ocupar esses espaços das escolas, entendeu? Como precisam ter coordenadoras negras, diretoras negras, mais professoras negras. Acontece muito da gente que negro está dentro de uma escola e eles já associam a imagem da faxineira. É a faxineira ou é a porteira. Nunca é a coordenadora e a dona da escola. É esse imaginário que está impregnado. Então, a escola tem muita coisa para mexer, tanto nas estruturas curriculares, quanto nessa organização do seu dia a dia. Só completando um pouquinho, pegando o gancho, quando a gente encontra as escolas que trabalham com esses livros, que trabalham só na Semana da Consciência Negra. Semana da Consciência Negra começa a bater na sua porta pedindo o livro com personagem negro, né? Esperado. E quando não trabalha o ano todo, a gente não precisa ficar dando esse foco todo para a questão da cor da pele. Conta uma história, mostra só o personagem negro, como a gente faz com outra história. A gente não abre um livro da Rapunzel e a gente fica falando, olha, gente, ela é loura, olha, gente, ela tem olho azul. A gente não faz isso. A gente não faz isso com a Branca de Neve. Por que a gente tem que fazer com uma personagem negra? Viu, gente? Vocês viram que ela é pretinha? A gente não pode debochar dos nossos amigos pretinhos. Pronto, acabou. Destruiu o trabalho ali. Não é para fazer isso. É para a criança se ver de uma forma positiva. Olha, lindo o livro, né, gente? Olha que maravilhoso. E a personagem conseguiu isso, a personagem conseguiu aquilo. Trazer naturalidade para o trabalho, sem ficar focando na questão racial. E o ano todo, não só em novembro. E eu acredito que isso aí vem muito do que você falou, né? Isso é cultural. Nós acabamos sendo que fomos criados nesse meio. E aí, na verdade, a gente quer trazer o tema, mas não sabe como. Então, aí vem a importância de os professores, os pais pesquisarem, né, irem mais a fundo em relação ao que realmente quer proporcionar e que seja algo de vivência diária e não só em épocas comemorativas, né, em datas fixadas aí, como datas de memória, né, de lembretes. E, Cris, nós estamos chegando aqui já nos minutinhos finais. Tá todo mundo, assim, apaixonado com a sua fala, com todas as dicas que você, né, tá trazendo pra gente. E aí eu vou deixar o espaço, né, aberto para você se despedir, para você deixar, né, algum recado, falar sobre algum trabalho seu também, né, que você conhece, algum projeto que você queira indicar, pode ficar à vontade. Ai, gente, eu não sou Wanda, tá? Não sou artista. Sou uma estudiosa agora, né? E uma dica que seria legal, né? Porque como a gente conversou, essa formação do professor ainda é precária. Aproveitem essa quarentena, gente. Está tendo muito curso online. Nem todos os cursos são bons, mas aí a gente faz e absorve aquilo que foi positivo. Eu fiz um curso de 4 dias, só aproveitei o último dia. Os 3 primeiros dias eu falei, meu Deus, por que eu vim aqui? O que eu tô fazendo aqui? Nossa, não. Aí o último, nossa, adorei essas ideias. Tá bom, valeu o curso, né? Então façam esses cursos online, pesquisem os livros, estudem, né? Busquem autores negros. Tem muita página legal aqui no Instagram. Eu não saberia indicar todas, porque são muitas páginas legais. Tem uma página no Instagram que chama Liteafro Infantil, da Bahia, de uma menina da Bahia. E aí ela faz contação de histórias, ela mostra os livros, apresenta os livros. Tem um projeto muito legal que chama Leia Mulheres Negras, porque aí o bom do Instagram é que ele é igual uma teia, né? Você acha aí daquele te leva para o outro, te leva para o outro. Então, assim, até mesmo assim, quem já me segue pode ir olhando lá. Eu estou sempre colocando alguma dica, referenciando algum site, né? Eu acho que o mais importante que eu teria para falar é o seguinte: a questão do racismo não é mimimi, não é uma coisa só de negros, porque a gente realmente vive numa sociedade onde, como eu falei, o racismo está entranhado. Então a gente não percebe mais, e ao não perceber, a gente minimiza a dor que o outro sofre. O que eu falei, por exemplo, de uma mulher negra ser vista na escola como você olha para uma mulher negra na escola, você pensa, deve ser faxineira. Ninguém nunca vai pensar, é a dona da escola, é a diretora da escola. Isso é comum.
É raro quem pensa isso, ou quem vai sem pensar isso. Isso é muito sério, isso não é mimimi, gente, isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Foram anos vivendo desse jeito. E a literatura é extremamente possível. A literatura é capaz de transformações. Mas se ela for bem trabalhada, se ela for bem construída, se ela for bem abordada, né? Porque assim como a literatura infantil, a literatura adulta também tem muita coisa que não é boa, né? Que não é legal. Mas assim, não é para sair descartando todos os livros também. Tem um livro que está na escola, e o livro é ruim, mas é o que tem, use o que tem, faça as abordagens necessárias, entendeu? É isso. Muito obrigada. Estudem, gente, estudem. Então, é verdade, né? A gente conseguir, né, correr atrás e procurar saber é o melhor caminho, né? Que aí a gente consegue também, não que a gente não vai errar, né? Mas que a gente vai Exatamente. conseguir ter, né, um direcionamento melhor ali de como abordar isso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E Cris, nós estamos muito felizes, todo mundo assim agradecendo aí nos comentários, tá? Pelas suas Obrigada. Não contribuições. consigo ver nada. É uma pena. É. Mas todo mundo assim te agradecendo muito, muitos Eu que coraçõezinhos subindo aqui agradeço. também, tá? E quero agradecer também a presença de todo mundo. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, plantar aí a sementinha em vocês, que vocês possam, a partir de hoje, ter um olhar diferente, né, para as literaturas infantis, para essas ilustrações, para que a gente realmente consiga trazer não só representações, mas representatividade para as nossas crianças. Não é mesmo? Exatamente. Estou à Muito disposição, obrigada. viu? Ok, Obrigada. Eu que obrigada, agradeço. Cris. Um beijo e boa noite para todo mundo. Tchau. Agradeço todo mundo que ficou aí Tchau. assistindo. Tchau.